temos aqui conosco para tentar esclarecer melhor o que a gente já tem de informação, o Paulo Sumida, professor e diretor do Instituto Oceanográfico da USP. Doutor Sumida, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360. Doutor Sumida, agora que o pior se confirmou, né? A Guarda Costeira Americana confirmando que houve uma implosão da cabine de pressão e que a tripulação, os 5 tripulantes, morreram. O senhor já tem alguma hipótese de por que o submarino implodiu? Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Na verdade, uma das coisas que me veio à mente é que os submersíveis que mergulham muito fundo, eles geralmente são esféricos, né? Eles possuem um casco esférico cujo grau de esfericidade, ou seja, o grau de perfeição da esfera é bastante grande, assim, tem que ser muito perfeito para que a pressão nessas profundidades muito altas possa ser distribuída homogeneamente ao redor do casco. Eu me estranho muito o formato do submersível, né? O formato como se fosse uma cápsula, uma pílula, né? E eu acho que isso poderia, obviamente os engenheiros checaram isso, mas me estranhou um pouco o formato não ser um formato esférico, como é padrão para a maioria ou para praticamente todos os submersíveis que operam em profundidades altas, né, como essa, mais que 4.000 metros. Lorival Santana também participa da nossa entrevista. Lorival. Professor, o contra-almirante, ele disse que nas últimas 72 horas não foi registrada uma explosão, né? Foi isso que ele quis dizer naquela área, que foi quando começaram as buscas, na segunda-feira. O submersível, ele submergiu no domingo, né? E depois de 2 horas, aliás, depois de 1 hora e 45 minutos de viagem, ele perdeu o contato com o navio de apoio. A viagem deveria durar 2 horas e meia até o objetivo, que eram os destroços do Titanic. O senhor acha que o mais provável possa ter sido, então, algum mau funcionamento, algum curto-circuito já nesse período inicial da viagem, ali depois de 1 hora e 45 minutos de submersão, que teria, então, causado essa implosão? O que me vem à mente agora é que esse submersível ele mergulhou antes, né, em várias profundidades. O que pode estar acontecendo ou ter acontecido é que esse casco foi sofrendo deformações, né, com o uso em altas profundidades, e quando eles mergulharam dessa vez, chegaram numa pressão crítica que fez com que o casco implodisse, né? Eu acho que ele deve ter implodido logo quando foi perdidas as comunicações ali. Deve ter sido bem naquele momento que ele implodiu, porque chegou naquela pressão crítica, né? E eu acho que talvez esteja ligado com uma fraqueza, né? Em pontos de fraqueza estrutural nesse casco que parece um comprimido, né? Mais elongado do que o normal para submersíveis de alta profundidade. Professor, uma pergunta básica, mas que deve ter muita gente em casa se fazendo. Por que em altas profundidades, algo como esse submersível, ele implode e não explode? Porque, na verdade, ele implode porque o casco está cheio de ar, né? O ar, como a gente sabe, ele é muito compressível, né? Você consegue comprimir muito ele. Ao contrário da água, que é pouco compressível, né? Então, toda aquela pressão da água em volta do casco, imagina uma coluna de água de 4 quilômetros sobre esse casco, né? Exercendo pressão por todos os lados. Quando teve a falha, a tendência foi que pressionasse o ar. Então, ele na verdade, não poderia explodir por causa que a pressão não deixaria ele explodir. Então, ele implodiu, né? Ele colapsou, provavelmente as paredes colapsaram, né? E parte delas foram tiradas em 3 pedaços. Esse fato de ser 3 pedaços, né? A gente mostra aí o grau, né, da violência dessa implosão, né? Afinal de contas, são
quase 400 atmosferas de pressão que são exercidas ali em cima daquela casquinha de nós, né? Nossa, minha nossa. E qual é a rapidez com que isso acontece? E aí, claro, a gente, né, fica com essa dúvida por conta o que essas pessoas sentiram, o quão rápido isso foi. Elas tiveram alguma percepção do que estava acontecendo? Eu acho que muito rápido. Eu acho que eles devem ter percebido, talvez, que começou a colapsar e acho que aconteceu tudo muito rápido. De certa forma, eu acho que é melhor morrer desse jeito muito rapidamente do que se eles tivessem ficado esses 4, 5 dias tentando respirar ali e aquele desespero, né, de você não ser resgatado. Então, eu acho que aconteceu muito rápido, eu acho que eles nem sentiram, nem devem ter sentido nada praticamente. Se é algum consolo, né, professor, para as famílias. É verdade. Lorival. Professor, uma coisa que chamou muita atenção é o quanto era rudimentar, né, toda a instalação, todo esse equipamento, né, comparado com outros submersíveis que a gente conhece, que tem toda uma eletrônica muito mais sofisticada. E a empresa até se vangloriava um pouco de ter uma tecnologia bastante simplificada, parte do controle era feito por um manche de videogame, né? O senhor ficou surpreso também de ver uma máquina como essa que estava submergindo desde 2018 a uma profundidade tão grande? Na verdade, talvez a surpresa maior seja exatamente que ela tenha durado tanto, né? Eu confesso que eu fiquei bem surpreso. Se eu tivesse visto esse submersível mergulhando ali nas Bahamas, né, a 60, 80 metros de profundidade, eu até falaria, bom, tudo bem, né? Mas a 4.000 metros, a pressão é tão alta e realmente a simplicidade, né, do submersível é espantosa, né? Nem mesmo esse controle remoto, né? Esse joystick, né? Nem mesmo é os melhores que você pode comprar. É um joystick até bem ruinzinho, assim, padrão. Não ruim, mas... e eu fiquei pensando, né? Como é que pode fazer um submersível? Parece um submersível feito no fundo do quintal, assim. Não tem nenhum tipo de eletrônica dentro. Não tem nenhum sistema mecânico, por exemplo. Muitos submersíveis têm sistemas mecânicos para você soltar o lastro, por exemplo, soltar o peso e fazer com que ele boie de volta para a superfície. Então, esse fato de não ter nada, nem suporte mecânico, nem nada, né? A parte eletrônica realmente bem surpreendente mesmo que eles tenham conseguido mergulhar tantas vezes nessa profundidade. Professor, falando um pouquinho mais desse joystick, né, que chamou a atenção de todo mundo, era uma espécie de controle remoto mesmo? Alguém ficava fora no navio de apoio controlando isso? Qual que era a expectativa que isso funcionasse? Não, na verdade ele controlava provavelmente os motores do submersível, né? Então o submersível tem os hélices, né, que apontam para cima, para frente, para o lado. E esse joystick ele usava para controlar. Como a gente viu, ele era um joystick sem fio, né? Provavelmente ele deveria funcionar por Bluetooth, né? Como a gente usa o celular. Mas é um negócio muito frágil, né? Dentro do submersível, a pessoa controlando ali como se estivesse é o próprio piloto do isso, não remoto da superfície, não. Do submersível, provavelmente tinha algum... atrás daquele monitor que ficava no fundo do submersível, provavelmente tinha algum receptor de Bluetooth para estabelecer o comando com o motor real, o motor do submersível que fica na parte traseira do veículo, fora d'água, né? Fora da cápsula. E, professor, ali durante a coletiva, o contra-almirante ele é bastante delicado quando a imprensa pergunta sobre a possibilidade de recuperação dos corpos e ele diz que ainda não pode dar detalhes sobre isso. O senhor acha que é possível recuperar esses corpos para essas famílias? Olha, difícil dizer. Eu acho que possivelmente os corpos devam estar num estado não tão assim íntegro, né?
pela própria implosão, né? Então, eu não sei se eles vão construir, talvez consigam coletar partes dos corpos, né? Mas realmente é uma questão delicada, né? Delicada, complicada para a família, né? Eu acho que seria possível até, se eles conseguirem encontrar, né, os corpos de uma maneira íntegra, talvez. Pela profundidade é possível? É possível, assim, seria possível, se eles encontrarem ali, eles conseguem coletar esses restos, né, dos corpos dos tripulantes. Eu acho que sim. Lorival, você tem mais alguma questão para a gente encerrar a entrevista? Tem. Professor, aqui no Brasil é a Marinha Brasileira que certifica todas as embarcações, né? Seria possível uma embarcação como essa, que custa tão caro, né, ser passageiro dela, que faz propaganda, poderia acontecer de uma embarcação aqui no Brasil escapar da regulação, como aconteceu nos Estados Unidos? Eu acho que a Marinha realmente faz a certificação das embarcações, né? Eu não estou ciente se existe certificação para submersível, mesmo porque eu acho que nós não temos nenhum submersível em operação no Brasil, né? Os únicos submersíveis seriam submarinos, não submersíveis, e são militares, né? Então são certificados pela própria Marinha. Agora, eu acho possível que uma pessoa possa fazer um submersível e ir para o mar. Eu não sei se ele conseguiria operar, né, uma agência de turismo, né, para fazer isso. Mas, realmente, há histórias, por exemplo, no Caribe, por exemplo, a história de uma pessoa lá, eu não lembro qual é o país, mas ele tem um submersível lá que ele construiu na casa dele, e ele faz passeios turísticos lá. O submersível, acho que se chama Idabel, né? Idabel. E ele fez o submersível e faz passeios turísticos com os turistas que vão para o Caribe, e eles descem até profundidades próximas a 1.000 metros, né? Não tão profundos quanto esse, mas é um submersível caseiro. Aqui no Brasil, não tenho registro, não conheço se há algum submersível em operação. Eu acredito que não, porque como eu trabalho nessa área, né, de pesquisa oceanográfica em regiões profundas, eu acho que já saberia se houvesse algum veículo do tipo. Mas eu não tenho conhecimento se a Marinha faria essa certificação. Possivelmente eles teriam que criar, né, um departamento, ou o próprio departamento treinar pessoas para certificar esses veículos, se é que eles já não têm pessoas porque eles certificam os submarinos militares. Nós conversamos com o professor Paulo Sumida, professor e diretor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, muitíssimo obrigada pela sua colaboração aqui no CNN 360. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Boa tarde.